Olá, sexto ano, uma ótima semana para todos vocês. Eu espero que todos vocês tenham tido uma semana maravilhosa. Eu vou aqui hoje falar com vocês um pouquinho sobre a matéria de hoje. Queria só colocar para vocês aqui na EduQuest, nós estamos na unidade 6, passamos pela unidade 5, frase, oração e período, e agora entramos na unidade 6, que se chama gramática, como entender sua arquitetura. Então, para que você não fique perdido lá na EduQuest, quando você entrar na plataforma, pode ir direto para a unidade 6, que é a gramática, como entender sua arquitetura, tá? Eu vou realizar o teste de conhecimento agora com vocês. Então, quem não fez o teste de conhecimento, dá um pause no vídeo, corre lá, faça o teste e depois volta para o vídeo. E aí deixa lá aberto para poder fazer o teste junto comigo, tá? Para ver se você acertou ou não. Lá já fala que você errou, que se você acertou, mas aí eu vou explicar cada desafio. E aí, de repente, o que você errou, eu explicando, você vai entender, tá bom? Então, entrem lá, gramática, como entender sua arquitetura. Aí tem entrar, o nível 1, identificando funções interacionais e sintagmas. Aí ele coloca assim: vamos começar esse passeio pela gramática. É hora de entender as funções das frases e também de identificar os sintagmas e suas respectivas funções. A gramática não precisa ser tão difícil assim. Vamos lá? Então vamos fazer juntos e aí eu vou explicando também um pouco da matéria de hoje, ok? Vamos lá, reforçar. Teste de conhecimento, você já assistiu o vídeo, esse vídeo aí tem 1 minuto e 57. Gente, é importantíssimo assistir aos vídeos da plataforma EduQuest, eles são curtinhos, eles são propositais, né, para não enjoar. Quem consegue hoje ficar 20, 30, 40 minutos assistindo uma aula gravada, né, por uma pessoa que a gente nem conhece? Então, os vídeos são propositais com essa duração, para que você não enjoe e para que você consiga aprender o conteúdo, tá? E depois tem a videoaula minha, que aí vocês já me conhecem, aí já é outro esquema, que aí eu vou explicando o conteúdo. Deixa eu só explicar isso aqui, que está aqui, foram com alguns alunos do Terra Nova que deixaram na portaria do meu prédio junto com um bolo, porque quinta-feira foi meu aniversário, tá? Então eu fiquei com pena de jogar fora, eu coloquei aqui no escritório. Então ficou bonitinho, né? Tá escrito Fer. Então, só para que vocês falassem, ele botou feira ali, por quê? É só para explicar então que foi um presente e eu fiquei com pena de jogar fora. Então vamos lá, teste seu conhecimento. E os alunos deixaram na portaria do meu prédio, tá? A gente não teve contato. Vamos lá. Hoje começa o desafio 1. Começa lá, uma lacunazinha, um espaço vazio, blá blá blá, né? Estruturam seus blá 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 com a intenção de que o interlocutor possa decodificar blá blá blá. Se a gente está falando de comunicação, se a gente está falando de mensagem, quem é que transmite a mensagem? O falante, né? Então vamos lá, os falantes estruturam seus discursos, ou seja, a comunicação, diálogo, né? Discurso tem a ver com diálogo, com a intenção de que o interlocutor é aquela pessoa com quem a gente está falando. A gente tem o emissor e tem o interlocutor, aquele que fala e aquele que ouve. Aquele que ouve a gente chama de interlocutor. Então, com a intenção de que o interlocutor possa decodificar, decodificar é a mesma coisa de entender, tá? Para que ele possa entender o quê? As mensagens. Vamos marcar lá, apareceu lá o bonequinho comemorando. Desafio 2. No processo comunicativo, os falantes não buscam a clareza na exposição de suas ideias. Tá errado, né, gente? É claro que todo mundo, quando vai falar alguma coisa ou que vai escrever alguma coisa, o que a pessoa faz? Ela busca a clareza, ela quer ser entendida, né? Ela precisa ser entendida. Então, essa informação aí é falsa. Tá falando aqui, no processo comunicativo, os falantes não buscam. Claro que eles buscam. Então é falso. O bonequinho tá assim com a mãozinha para baixo, você clica lá, pum, acertamos. Desafio 3. Frases ambíguas ou com estruturas truncadas dificultam o processo de comunicação. O que ele quer dizer aí? Primeiro, ambígua. O que significa ambígua, professor? O que significa ambiguidade, que é a mesma coisa? Ambígua, ambiguidade, significa você colocar dentro de uma frase ou dentro de um diálogo alguma palavra, um conjunto de palavras que possam indicar para quem está ouvindo um sentido duplo. Alguém vai entender uma coisa que não era para entender.
Então eu vou falar uma palavra, vou falar uma expressão que você vai falar assim, ué, peraí, mas eu não entendi direito o que ele quis dizer com isso. Causou uma ambiguidade. Então, ambiguidade é quando você fala alguma coisa para alguém, né? Ou que você escreve alguma coisa para alguém e a palavra que você escolheu para falar ou para colocar ali na escrita, ela causou em quem está ouvindo alguma dificuldade de entendimento. Ela pode ter entendido uma coisa que não era para ser entendida. Tá? Então isso é ambiguidade. E truncada é quando está com dificuldade mesmo de entendimento. Tá? A gente colocou na ordem aí alguma palavra, alguma expressão numa ordem diferente que causou um estranhamento. Então está falando que isso dificulta a comunicação. Poxa, claro, né? Se eu coloco uma palavra que vocês não estão entendendo direito, ou uma palavra que possa causar em vocês um outro entendimento, eu estou dificultando o meu diálogo com vocês. Eu estou dificultando a minha comunicação com vocês. Então, essa afirmação aí, ela é verdadeira. Desafio 4. Está falando assim, uma palavra ou um conjunto de palavras que constitui um enunciado de sentido completo. Quando a gente começou a estudar lá no início, frase, oração e período, qual era o conceito de frase? O que a gente entendeu por frase? Que frase é um conjunto de palavras de sentido completo. Então, todo enunciado, né, toda a parte de comunicação escrita que tenha entendimento, a gente começa chamando de frase. Então, pode procurar lá frase e clicar em frase. Desafio 5. Quando nos comunicamos somente na escrita, podemos utilizar a intencionalidade discursiva. O que é intencionalidade discursiva? O que é intenção? Quando você fala assim, eu não tive a intenção de machucar você, eu não tive a intenção de magoar você, você não teve aquela vontade, foi sem querer, né? Então, tá falando que aqui, podemos utilizar a intencionalidade discursiva, ou seja, ele está dizendo que somente na escrita, quando a gente está escrevendo, é que a gente pode se comunicar. Isso é verdade? A gente só pode ter a comunicação só vai existir se a gente escrever? Não, né, gente? Se a gente falar também, a gente não vai conseguir se comunicar? Então essa afirmação aí, pode marcar a carinha aí, tá? Tá errada por isso. Não é só na escrita que a gente pode se comunicar, na fala também a gente pode se comunicar. No desafio 6, aí tem a blá blá blá, é organizada de diversas maneiras na construção do texto e o tipo de frase contribui para que blá blá blá. Então, a intencionalidade. Se a gente acabou de falar de intenção, agora vai ser intencionalidade. Ele partiu de novo para explicar para vocês o que era isso. Então, a intencionalidade, pega lá, puxa lá e coloca na lacunazinha, é organizada de diversas maneiras na construção do texto. É o tipo de frase e o tipo de frase contribui para que a mensagem se torne clara. Tá? Se a gente falou lá de ambiguidade, de ambígua, que não é entendimento, agora ele está falando de intenção, pode responder que vai estar certo. Desafio 7. Há diferentes tipos de frases que apresentam intencionalidades distintas. Ele está falando que há várias possibilidades de frases que têm várias comunicações diferentes. Claro, todos nós somos falantes distintos, todos nós colocamos o diálogo, todos nós entramos em contato um com o outro de formas diferentes, tá? Então, pode botar aí verdadeiro, marcar com a mãozinha aí. Próximo desafio, desafio 8. Tá falando o que é intencionalidade. Ele fala assim, intencionalidade é objetivos indefinidos. Então, olha só, se eu tenho a intenção de me comunicar e de acertar alguma coisa, eu vou ter um objetivo indefinido ou eu vou ter um objetivo definido? Eu vou ter um objetivo definido, então não pode ser essa aí, né? Ter propósito definido. Se eu entro em contato com alguém, eu vou querer ter o quê? Que a pessoa me entenda, né? Que a pessoa consiga entender o que eu estou falando. Então é claro que é ter um propósito definido. Pode marcar aí sem medo que vai estar certo. Entenderam isso? Então, indefinido, quando a gente vai se comunicar com alguém, não pode ser algo indefinido, algo que a gente não tem certeza se a pessoa vai entender ou não. Tem que ser algo definido. A gente quer que a pessoa entenda o que a gente está falando ou o que a gente está escrevendo, tá? Então, próximo desafio. Desafio 9.
A intencionalidade discursiva diz respeito ao propósito do texto em si e às expectativas do leitor que se propõe a lê-lo. Então está falando que a intencionalidade escrita, a intencionalidade discursiva, a fala, tá? Diz respeito ao propósito do texto em si e às expectativas que o leitor se propõe a lê-lo. Está falando o quê? Nada de errado, tá tudo certo, né? Ele está falando que tem um propósito aí de comunicação e que esse propósito ele vai acontecer porque essa é a intenção do falante. Aí no desafio 10, pergunta assim, pede para você correlacionar. Eu já expliquei o que era correlacionar para vocês, né? É só você ligar uma coisa a outra, se aparecer verdinho porque você acertou. Então tá assim, correlacione frases interrogativas e frases declarativas. Aí olha só, frases interrogativas, tem duas possibilidades. Transmitem informações relativas ao referente, emissor e receptor, formulam perguntas e apresentam uma entonação ascendente. Pô, gente, o que é interrogar? O que é interrogativa? Não é quando tem aquele ponto de interrogação, não é quando a gente está formulando alguma pergunta, a gente quer saber de alguma coisa, a gente quer tirar alguma dúvida. Isso é uma frase interrogativa. Então você vai puxar lá, frase interrogativa, formulam perguntas, né? É meio óbvio, é só a gente parar para pensar um pouquinho, a gente conseguir entender e vai. Aí só sobrou para frases declarativas o quê? Transmitem informações relativas ao referente, emissor e receptor. Correto. Desafio, não perdi nenhum coraçãozinho até agora, hein? Vamos lá, desafio 11. Também de novo para correlacionar. Aí tem frases imperativas e frases exclamativas. Então, até o desafio 11, o que ele está dizendo para você? Que há 4 tipos de frases, né? Interrogativas, declarativas, imperativas e exclamativas. E ele está dizendo para você o que significa cada uma dessas frases, tá? Então vamos lá, frases imperativas. Quando a gente estuda verbo, os modos, modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo, o que a gente está falando? Que o verbo no modo imperativo indica uma ordem. Então a palavra imperativo também significa uma ordem no sentido de frase imperativa. Então, qual aí, vamos lá, frases imperativas, tem alguma palavra ordem nessa explicação aí? Tem, lá, apresentam ordens, pedidos, conselhos. Então pode marcar lá, frase imperativa, apresentam ordens, pedidos e conselhos, porque eu já falei com vocês que o imperativo é a ordem de alguma coisa, e frases exclamativas expressam emoções e sensações do emissor, pode marcar, corretíssimo. No desafio 12, estamos chegando perto do fim. Na escrita, as frases declarativas são normalmente marcadas por ponto final. Quando a gente está falando alguma coisa de alguém e a gente termina isso, mesmo na escrita ou na fala, na escrita, porque na fala a gente não fala assim, ponto final, né? A gente não fala assim, vou pegar um copo de água, ponto final. A gente não fala assim. Só quando a gente está brincando, está sendo debochado. Agora, na escrita, a gente tem que botar o ponto final quando a gente finaliza uma ideia. Então, toda frase que se declara algo de alguém ou de alguma coisa, a gente tem que finalizar com um ponto final. O ponto final é quando a gente está dizendo para a pessoa assim, acabei o que eu queria falar, acabei aqui, tá? Então, está falando assim, sequência de palavras que constituem uma unidade. Agora que entra na matéria nova, sintagma, tá? O que é sintagma, gente? Sintagma é que dentro de uma frase existe uma palavrinha muito importante dentro dessa frase. Então, ela pode ser um nome ou ela pode ser um verbo. Fernando, como é que eu vou entender quando é o verbo e quando é o nome? Muito simples. Por exemplo, dentro de uma frase eu falo assim, muito cansado de estudar, Lucas, muito cansado de estudar, foi brincar na rua. Lucas, muito cansado de brincar, foi brincar na rua, Lucas, muito cansado de estudar, foi brincar na rua. Nessa frase, Lucas, muito cansado de estudar, qual é a palavra? Vamos ver se vocês conseguem chutar.
Qual é a palavra que vocês acham que é mais importante aí dentro dessa parte, dessa oração? Ó, Lucas, muito cansado de estudar. Quem que está muito cansado de estudar? O Lucas. Então a palavra Lucas não é a palavra mais importante disso aí, porque não é ele que está promovendo a ação de estar cansado de estudar, né, coitado? Está estudando muito, ele está cansado na cabeça e tal, tal. Então tudo aí dentro dessa frase condiz para que a palavra Lucas seja mais importante. Isso aí é um sintagma. É um sintagma nominal. Então o sintagma nominal é quando se relaciona a nome. E aí o sintagma verbal vai se relacionar a quê? A um verbo. Então o sintagma nominal a gente chama de núcleo, tá? Núcleo é a parte mais importante dentro dessa frase. A gente chama núcleo do sintagma nominal ou núcleo do sintagma verbal. Então Lucas, muito cansado de estudar, Lucas é o núcleo do sintagma nominal. Foi brincar na rua. Ó, foi brincar. Dentro dessa frase aí, qual é a palavra mais importante? É a locução verbal. Foi brincar. O que é locução verbal? São dois verbos que estão próximos com sentido de um. Foi brincar, tá? Então, foi brincar aí é o núcleo do sintagma verbal. Porque dentro dessa parte aí, foi brincar na rua, o verbo é o mais importante. Porque é a palavra que está promovendo a ação lá do Lucas. Então, sintagma é a parte mais importante, é a palavrinha mais importante dentro de uma oração, tá? Pode ser um nome, como pode ser um verbo. Professor, não entendi direito. Calma, fica tranquilo, vai ter um estudo complementar para você por e-mail, vão ter outros vídeos também, tá? Eu vou falar sobre isso aqui mais vezes, de uma outra forma também, aguardem, então fiquem tranquilos. É só para que vocês não pensem assim, poxa, o EduQuest começou a falar sobre sintagma e eu não sei o que é sintagma. Então o professor Fernando aqui está falando para vocês já um pouquinho o que é, quem entendeu, pô, show de bola, quem não entendeu, não precisa ficar nervoso. Fica calmo, fica tranquilo, que vai dar certo, tá bom? Então vamos lá, tá falando que sintagmas são grupos de signos linguísticos de palavras. O que são signos linguísticos? São os significados, né? Signos linguísticos são os significados das palavras, então sim, são significados sim. Vamos lá, desafio 15, último desafio, ó, mãozinha. Tá falando assim, ó, não perdi nenhum coraçãozinho. Pô, mandei bem. Espero que vocês também tenham mandado bem. Mas tudo bem, se perdeu 1, 2, até 3 coraçõezinhos, não tem problema não. Agora se perdeu 4, já tem que ficar assim, pô, peraí. Então, alguma coisa eu não estou entendendo da matéria. Ou eu estou muito distraído. Os vocábulos que compõem a unidade sintagmática, né? O que eu acabei de falar com vocês, a unidade sintagmática, a parte principal, o núcleo, se organizam em torno de um nome ou de... Está falando de um verbo, né? Eu não falei com vocês que a gente pode ter sintagma nominal, nome, sintagma verbal, verbo. Então ele está falando assim, ó, os vocábulos que compõem a unidade sintagmática se organizam em torno de um núcleo, que pode ser um nome ou um verbo. Eu falei com vocês que o nome que se dá ao sintagma nominal, o nome é núcleo do sintagma nominal e o nome que se dá ao verbo é núcleo do sintagma verbal. Então é só colocar núcleo e nome, responder correto, deu tudo certo aí, a resposta está correta, tá, parabéns, aê, você concluiu este desafio, clique no botão abaixo para checar o progresso de sua jornada, tá? Eu não tenho jornada, eu não tenho, eles não colocam jornada aqui para mim. Vamos lá, galera. Então, ó, fiz com vocês o teste de conhecimento do nível 1, gramática, como entender sua arquitetura. E aí, eu vou falar aqui o gabarito do exercício do dia 15. Eu não sei se eu passei para a turma da manhã, tá? Eu tenho certeza que eu passei para a turma da tarde. De qualquer forma, eu vou corrigir aqui. Se você tem esse exercício, continua assistindo o vídeo e vai corrigir junto comigo. Se você não tem esse exercício, continua aqui, porque eu vou explicar durante a correção, tá? É o exercício que eu passei no dia 15/5, eu não sei se eu passei para o sexto ano manhã e tarde, porque os horários são diferentes, então às vezes a matéria atrasa um pouquinho, tá? É o exercício avaliativo do dia 15/5, unidade 5, nível 1, frase, oração e período. Aí tem, número 1,
Aponte a alternativa cuja frase seja oracional, tá? Ele está falando assim, aponte a alternativa cuja frase seja oracional. Encontrou esse dever aí no teu e-mail? Se você não está perdido, dá um pause e vai lá procurar. O dever começa com o número 1 assim, ó. Aponte a alternativa cuja frase seja oracional. Começa assim, tá bom? Eu vou continuar, porque aí você vai dar um pause e aí você pode voltar para cá depois para não ficar parado aqui um tempão esperando vocês, tá? Vamos lá. Tem A, B, C e D. Tem 4 frases. Eu estou perguntando para vocês qual é a frase que tem verbo. Porque para ser oração, tem que ter verbo. Então você vai marcar aí a frase que tem verbo. Tem 4 frases, ó. Que presente lindo. Devagar, travessia de pedestres. Susana recebeu a joia com todo cuidado. Céu azul, dia maravilhoso. Reparem que em todas as frases o recebeu aí é o único verbo. Ó, Susana recebeu, o ato de receber é uma ação e essa ação indica verbo. Então pode marcar aí, ó, a única frase que tem verbo, que é uma oração, é a letra C, tá? Pode marcar a letra C. Aí na 2, coloque PS para período simples e PC para período composto. Período simples é aquele período que só tem um verbo. Período composto é aquele período que tem 2 ou mais verbos. Então vamos lá. Inventei, olha um verbo aí, aquela desculpa na hora e corri para o consultório. Tem 2 verbos. Então o que você vai fazer aí? Vai marcar como PC. Você vai sair? Vai sair é uma locução verbal. Locução verbal é quando eu tenho 2 verbos coladinhos ou próximos com sentido de um só, né? Então aí só tem um verbo, período simples. Estou fazendo agora junto com vocês, hein? Vamos lá. Não gosto de mentiras e odeio injustiças. Ó, não gosto, verbo gostar, e odeio, verbo odiar. Né? Essa palavra odiar é muito ruim, né? Muito forte. Então vamos lá. PC, período composto. Domingo, fui ao clube. Só tem um verbo, então só pode ser PS, período simples, né? Fui. Então, período simples, só tem um verbo. Período composto, 2 ou mais verbos. Leia os enunciados abaixo e classifique quem é frase, oração e período. Então vamos lá. Que medo? É uma frase, né? Não tem verbo, não tem, é uma frase nominal. Então bota aí. Frase. Ele chutou a porta. O que é isso aí? Período simples, né? Período simples, é uma oração. Vamos botar período simples / oração, tá? Porque pode ser uma oração absoluta, porque só tem um verbo. Coitadinho do garoto que perdeu a mãe e foi expulso da escola. Período composto, tem 2 verbos. O povo odeia os governantes. Oração, só tem um verbo, período simples, oração. Transmitirei o recado à sua namorada porque gosto de você. Período, olha aí, 2 verbos. Coragem, companheiro. Frase. Que voz estranha. Frase. A lanterna produzia boa claridade, mas mesmo assim não achei o que procurava. Período. Período composto. Luizinho? Não. Frase. As risadas não eram normais. Oração ou período simples. Vamos lá, número 4. Leia os enunciados e coloque nos parênteses F para frase, O para oração e P para período. Mais ou menos o mesmo exercício, só que com frases diferentes. Ó, é importante conferir a documentação antes de entregá-la. Período, bota P, período composto, né? Saída de emergência, bota F, frase. Deixe seu comentário sobre o site e ajude-nos a melhorá-lo. Período, 2 verbos, período composto, né? Apague a luz, oração, né? Se a gente fosse classificar, classificaria como período simples, mas aí é uma oração. As chuvas fortes e abundantes alagaram grande parte da cidade, especialmente a região central. Aí tem que uma oração, porque só tem um verbo. Parabéns por tudo. Frase. Que comportamento agressivo. Frase. Agora, por favor, frase. Como o morador não vivia mais naquele endereço, a encomenda não foi entregue. 2 verbos, período, tá? Então,
construa um período onde a oração seja absoluta. O que é oração absoluta? É a oração que só tem um verbo. Então, por exemplo, escrevi uma poesia. Escrevi uma poesia para meu amigo. Escrevi uma poesia para meu amigo. Só tem um verbo, então isso aí é uma oração absoluta. Quando só tem um verbo, a gente chama de oração absoluta. Tá bom? Então o gabarito do exercício do dia 15 foi corrigido aqui agora no vídeo. O gabarito do teste de conhecimento da plataforma EduQuest nível 1 da unidade 6 também foi corrigido aqui no vídeo. Junto eu dei a aula para vocês, expliquei o que era sintagma para que vocês não fiquem com dúvidas. Caso permaneça com alguma dúvida, aguarda aí nessa semana que vão ter outros vídeos ou manda um e-mail pedindo a sua dúvida. Tá bom? Saudade de vocês. Um abraço.